A paz e a graça, meus amados. Momento da gente estudar mais um pouquinho para dormir fortalecido, né? Com a mensagem do capítulo 10 do livro de Daniel. Eu vou ler aqui do versículo 11 ao versículo de número 21. Então, o momento de nós se reunir com Deus, porque quando a gente pega a Bíblia, né? Quando a gente pega esse livro e abre ele, ali nós estamos se preparando, né, para entrar na presença de Deus e para que Ele nos ensine a conhecer melhor. Aleluia. Então eu vou ler aqui, eu não sou profeta, mas eu gosto de estudar um pouco a Bíblia. Eu vou ler aqui, versículo 11 ao versículo de número 21 do capítulo 10 de Daniel. E peço desculpa para quem vai reproduzir este vídeo, que se tiver algumas falhas, né? É porque eu não tenho um bom estudo, mas estou tentando, porque Deus disse que esforça e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluia. Começando pelo versículo 11. E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia, ou seja, né, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia, glória a Deus. Olha que Deus maravilhoso, hein? Esse é o anjo falando com Daniel, hein? Mas o primeiro, mas o princípio do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros princípios, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aleluia, meus amados. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Aleluia. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor, né? Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Aleluia.
E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou e disse: Não temas, homem, muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabem, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra os princípios dos persas. E saindo eu, eis que virá o princípio da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso princípio. Aleluia, igreja. Esse anjo falou com Daniel todo esse tempo, trazendo as visões, né? Porque aqui fala a respeito de umas visões, né? Um anjo, né? O texto dessa mensagem, ele diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Daniel foi um profeta quase, né? O que tem de Daniel, o que tem aqui no livro de Daniel, é quase a mesma coisa que se encontra em Apocalipse. Amém? Aqui está falando as coisas, né? Os acontecimentos dos últimos dias, meus amados. Isso é coisa temerosa. Alguém não acha que seja? Aqui um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então esse anjo está falando com Daniel e vem confortando Daniel todo esse tempo. Amém? Eu li aqui o que? Daniel capítulo 10, versículo de número 11 ao versículo de número 21. Amém, meus amados? O versículo 12, ele diz o seguinte: Então me disse, não temais, Daniel. Quem está falando aqui com Daniel? Esse anjo, né? Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Esse anjo, ele vem até Daniel por causa das palavras de Daniel, porque Daniel estava, né, buscando Deus, porque aqui o anjo fala a respeito do que Daniel estava fazendo, né? Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Daniel estava se humilhando perante Deus em quê? Em oração, né? Aleluia, igreja. Eu quero dizer, meus amados, Deus usa as pessoas. Não precisa que... né, Deus usa qualquer um de nós como Ele quer usar. Deus enviou Samuel à casa de Jessé em busca de um dos filhos de Jessé para que fosse rei de Israel. Só que Deus já sabia qual
o qual, né, só que Deus já sabia qual tinha escolhido dos filhos de Jessé. Amém? E Samuel vai sem saber, né? Samuel não sabia qual dos filhos de Jessé Deus tinha escolhido, né? Mas só que é o seguinte, né? Deus fala para Daniel, vai na casa de Jessé e escolhe um dos filhos dele para ser rei. Só que Deus já tinha escolhido. Mas Samuel não sabia. Né? Por isso que eu digo, Deus usa. Amém? Então o que acontece? Né? Samuel chega na casa de Jessé, dá de cara com 7 homens formosos, né? A Bíblia fala formoso significa homens bonitos, né? Saudáveis, né? Para encarar todo tipo de desafio, homens fortes. Então Daniel, quando bate os olhos no primeiro, já fala, isso aqui é o escolhido de Deus. E então o que acontece? Samuel já vai ungir ele para ser rei, né? Assim, né, já li algumas palavras a respeito disso. Então, o que Deus fala com Samuel? Não é nenhum dos que se encontram aí. Aí, o que acontece? Deus vai falar para Samuel, pergunta para Jessé se ainda não resta, se ele não tem alguma sebo fora dos que estão aí. Deus eu sabia e já tinha escolhido já tinha escolhido um desses. Tinha 7 homens, mas quando Davi era 8, então Jessé se lembra que tinha Davi no campo apacentando as suas ovelhas. Então Samuel fez o que Deus mandou. Aí Samuel vai e pergunta para Jessé, mas acabaram os teus mancebos? Não tem mais algum por aqui? Aí Jessé falou, não, tem Davi, está no campo menor. São 21 horas. Aqui nós falamos, né, o caçula, né, como se diz. Aí Deus vai e fala para Samuel, manda ele chamar, e enquanto esse não chegar, ninguém se senta ao redor da mesa. Olha, Davi já começou a ter um privilégio dado por Deus. Olha só, então todo mundo ficou ali, obedeceu. Aí Davi chega do campo, aquele menino pequeno, né, ruivinho. Aí Deus vai e fala para Samuel, esse daí é o meu escolhido. Agora se senta em volta da mesa, todos juntos, pega a tua botija de azeite e unge Davi para ser rei de Israel. Aleluia, igreja. Igreja. Tem muitas histórias bíblicas lindas e maravilhosas. Cadê o livro de Ruth e de Esther? Ninguém fala nesse livro. Eu acho interessante, né? O mundo cristianismo de hoje, né? É um evangelho que, eu não sei, meus amados, a gente não visita esse livro, esses 2 livros, eu não falo nem de mais alguns, que ainda tem mais alguns livros, mas cadê? Alguém fala em Ruth e em Esther? Parece que esses livros nem existem dentro da Bíblia de cada um de nós. Tá difícil, né? E eu acho que a gente obedecer a Deus é coisa séria. A gente não acha isso? E a gente tem que abrir os olhos, porque se a gente brincar, talvez, eu não sei, né? Se a gente brincar, talvez a gente não esteja obedecendo a Deus como deveria de estar, meus amados. Eu sinto muito falar isso para todos nós. Será que... né? Os mandamentos do 1º ao 10º, só que nesses mandamentos tem, eu acho que a gente, olha meus amados, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente ama as pessoas que gostam da gente.
A gente vai amar a pessoa que defama a gente, que fala mal da gente, que tem a gente como um Zé na esquerda, ou seja, perdoar. A oração do Pai Nosso, ela é, no meu ponto, no meu pouco conhecimento, eu entendo que essa oração é o símbolo do amor e do perdão. Alguém não acha que ela seja assim ou não? Porque pelo menos os dois últimos versículos da oração do Pai Nosso, ele está falando coisa que há muito de nós a gente não faz corretamente. A gente faz sim. Nós fazemos, mas não para todo mundo. Nós fazemos para uns e para outros a gente não faz. Amar, nós amamos uns mais do que o outro. Perdoar depende do tamanho da gravidade que alguém nos atingiu. Eu perdoo, graças a Deus, mas muitos não perdoam, né? Eu já ouvi muitos irmãos meus, não os que eu tenho hoje aqui comigo, mas eu já trabalhei em muitos lugares que eu já ouvi pessoas falar que não perdoava se alguém viesse mexer com ele. Então a gente olha para essa pessoa, não dá vontade de você perguntar para ele, e os mandamentos de Deus ficou aonde sobre a sua pessoa que está dentro da igreja? Não dá vontade de você perguntar? Então, meus amados, tem muitas coisas. A oração do Pai Nosso, né? Jesus fez essa oração, um dos discípulos pediu para que ele ensinasse eles a orar. Jesus vai ensinar a mesma oração que ele tinha acabado de fazer ali naquele lugar. E ele não ensinou outra oração a não ser a do Pai Nosso. Eu, no meu ponto de vista, eu não sei, eu posso estar errado, né? Que eu não conheço, eu não tenho um conhecimento que muitos têm, mas a oração do Pai Nosso, no meu ponto de vista, ela é o símbolo do amor e do perdão. Porque ela não fala em nada mais, nada menos, a não ser em tudo isso. Amar e perdoar. O fariseu, o doutor do fariseu, quando Jesus estava pregando seus mandamentos para os saduceus, ele, né, perguntou para Jesus qual seria o grande mandamento na lei de Deus. Jesus respondeu para ele que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu sempre falo nessa mensagem porque a gente tem que conhecer melhor. Lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, se eu não estiver enganado, ele está falando o seguinte, palavra bonita que Deus está falando. Né? Deus nunca condenou ninguém, sempre ele chegava educadamente, como esse versículo do capítulo 1 de Provérbio, né? Provérbio, capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte: convertei vós pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Educadamente, ele nos pede para que nós se converta, porque ele derrama sobre mim ou você o Espírito dele. Então o Espírito dele vem e nos ensina as suas palavras. Amém. A gente vê a diferença hoje nos evangelhos de muitos, meus amados. Eu não sei porque é que o homem faz isso. Eu não sei porque não sobe um profeta né, que seja usado por Deus, porque muitos falam que é usado, mas profeta usado de Deus, ele não tem medo de abrir a boca e falar o que Deus manda ele falar.
Mas né, a gente está vivendo no Evangelho, meus amados, que é o problema é que nós só tenta falar da palavra de Deus para agradar quem está ouvindo você pregar. Eu não sei. Jesus está voltando, meus amados. Alguém já leu Hebreu capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo 13? Que tem muito mais além do versículo 13, mas eu estou falando do versículo 1 ao versículo 13. Ali fala a respeito de muitos que fizeram a obra, embora que eles tivessem sido acabados desde a fundação do mundo, eles não entraram no repouso por causa da desobediência. Moisés, o que foi que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra prometida assim, você lendo a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Por causa de quê? Alguém sabe por causa de que ele não entrou na terra prometida? Né? E Moisés foi determinado para que ele entrasse na terra prometida, para que ele colocasse todos os israelitas na terra prometida. E ele não, isso não aconteceu. Josué, seu servo, foi quem entrou com todos os israelitas na terra prometida. E a palavra ainda fala para ele. Tá vendo? Olha, a terra que eu prometi a vossos pais dar, que mana leite e mel. Olha para ela e depois morre. Meus amados. Nós temos muito ainda o que conhecer. Mas Deus está com você, está comigo e está com tudo. É só nós se esforçar e ter bom ânimo, porque Ele é comigo e com você. Que assim Deus abençoe todos vocês que estão sempre me acompanhando. Agradeço muito, né, as visualizações de cada um de vocês. Isso é muito válido porque significa que isso é uma ajuda grande para mim em matéria das palavras que eu falo que vem de Deus, de mim, para você que vai reproduzir o áudio. E se tiver algumas falhas pelo meio das minhas palavras, aqui eu peço perdão, né? Porque a gente sempre, às vezes, possa errar em algumas palavras, né? Principalmente ainda quem não tem um bom estudo, mas Deus abençoe todos vocês e mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês que vêm me acompanhando. Amém.